Agora na Vibe Mundial, o programa da restauração, com Josmar Costa. Malatov, Shalom, boa noite a você que está nos assistindo pela Vibe Mundial FM, ou você que está no nosso podcast da restauração, ou até mesmo você que está nos ouvindo pelo 95,7 FM. Meu nome é Josmar Costa e este é o podcast da restauração aqui pela Vibe. Hoje nós vamos falar sobre Romanos 8:14. Vou ler para vocês. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá ótimo, muito bom. Hoje nós vamos falar deste Espírito de Deus, vamos falar do Espírito Santo, vamos falar sobre a Trindade e muito mais. Comigo aqui está o professor Ronaldo Vieira. Bem-vindo ao programa, Ronaldo. Conhecê-los pessoalmente, né? Foi um grande prazer aqui e graças a Deus conseguimos chegar para estar com todos aí que estão acompanhando a todos nós aqui nos ensinos e estamos aqui para se conhecer e aprender também das nossas escrituras. Para o pessoal te conhecer, se apresente e fale quem você é. Bom, sou o professor e pastor Ronaldo Vieira, sou um judeu messiânico de tradição judaica, da linhagem de minha mãe, de nossos avós. Fazemos parte do grupo chamado Beit Mashiach, que é a nossa sinagoga judaica no Bom Retiro, no centro de São Paulo, né? E além de professor, segundo a misericórdia do Eterno, né? Também sou escritor, onde tem alguns livros escritos, e com esses livros temos alguns alunos que ensinamos as escrituras, a palavra do Eterno. Muito bom. E para quem quer te conhecer mais, me fale sobre suas redes sociais. Temos as redes sociais, temos o canal do YouTube, né? O canal do YouTube chamado Torá Viva, Torá com H no final, Torá Viva. Temos o Instagram, que estará Ronaldo_Vieira @oficial. Pode procurar lá também. Quem não conseguir achar no Instagram, pode procurar no canal no YouTube. Qualquer vídeo que entrou, clicou no mais lá embaixo tem toda a descrição, tem o Facebook, né? Tem o link do Facebook, tem o Instagram, então consegue encontrar a nossa pessoa lá e todos os livros, os ensinos e os conhecimentos que temos lá. Maravilha! E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Você tem um livro, você escreveu um livro sobre isso, né? Sim, eu escrevi um livro, né? Esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui pertinho, tá? Que é o livro chamado Ruach HaKodesh, ou Espírito do Santo. Alguns têm o costume de falar Espírito Santo, né? Certo. O certo é Espírito do Santo, né? O Ruach HaKodesh. Então, além desse livro, tem outros livros que não consegui trazer, mas o principal, tanto que eu vou até presentear você também muito com esse obrigado. livro, né? Esse aqui é um livro para você. Vou colocar aqui um pouquinho para o pessoal Isso. ver. Esse é o Ruach HaKodesh. Dos livros, esse aí é o quinto livro dos estudos que temos com os alunos, né? Olha só. Temos o livro Bereshit, o livro Lei e Graça, livro Graça, né? Temos o livro Tanakh 1 e 2, o Ruach HaKodesh, o livro Trindade. Então temos uma diversidade. E o principal que eu acredito, né? Que ultimamente a igreja está gostando muito desse estudo, que é o livro de Apocalipse. O Apocalipse no contexto judaico, né? Temos essa visão do contexto judaico do livro do Apocalipse. Então temos todos eles, os 12 livros, que são ainda livros de estudo básico. Certo. Né? Do estudo básico, não falamos teologia, mas falamos do estudo sistemático judaico-messiânico das escrituras, tá? Então esses são os livros que temos aí e Maravilha. você possa aí desfrutar um pouquinho desse livro que Maravilha, muito obrigado pelo presente. E para quem está em casa e gostaria de ter esse livro, quem gostaria de adquirir os outros livros, como é que faz? Bom, temos o nosso contato, né? Tem um contato que pode entrar diretamente. O nosso número é o número 11 9 40 84 59 18. Tá? Repetindo, é 11 9 40 84 59 18. Ou também pelo próprio canal. Entrando no canal do YouTube, tem os links, você também encontra também o nosso contato. No nosso Instagram tem um contato também direto do número, você pode entrar lá e conseguir falar conosco diretamente e adquirir os livros e até mesmo, se quiser, iniciar o curso conosco. Maravilha. Também estará lá presente. Olha só. E será bem-vindo. Maravilha, muito bom. Vamos lá direto para as perguntas. De onde vem essa ideia de trindade?
Bom, para nós sermos bem objetivo, se nós estudarmos o livro Trindade, como eu não trouxe hoje aqui, mas está bem preparadinho, a Trindade nós sabemos que começou no Concílio de Nicéia, Certo. ano 325, tá? Para quem não sabe, se você estudar mais a fundo, o Concílio de Nicéia, através de Atanásio, né, Alexandre de Alexandria, são os pais, no início, que começaram com a influência do ensino do Trinitarianos, tá? Então vamos ver que é um conceito que iniciou-se no ano 300, tá bom? Da Era Comum. Se iniciou do ano 300. Foi nessa época, tá bom? Que o imperador Constantino, ele, numa carta, né, de Eusébio, que ele envia a Atanásio, e ele faz a leitura desta carta, ele se afeiçoa à expressão do ensino trinitariano e ele adota como expressão de fé. Quando fala expressão de fé, é porque eles adotaram aquilo que eles criam. Sim. Eles criam naquilo, eles quiseram crer na expressão de fé e adotaram isso, chamado como Concílio Niceno-Constantinopla, né? Ou Constantinopolitano. Tá? Então foi aí no ano 325 que iniciou o ensino sobre a Trindade. Porém, tem poucos que podem saber, ou muitos que sabem disso. Houve um sínodo de Antioquia. O sínodo eram várias reuniões que houve no ano 260, 62, 64. Nesses concílios do sínodo de Antioquia, a maioria dos pais da igreja na época não aceitavam essa doutrina trinitariana. Caramba. Eles não aceitaram. Nossa. Só mais tarde, como o imperador de Roma, Constantino, adotou e absorveu, e a maioria foi a favor do voto e a eleição de trinitarianos ou da Trindade, então aí a minoria, perdendo, não conseguiu tirar isso como condenado que tinha colocado no sínodo de Antioquia. E aí adotou-se nesse início, que isso aí está bem patente, você pode procurar, às vezes até no Google mesmo. Eu não sou muito fã do Google ali, mas você acha o estudo falando sobre o Concílio de Nicéia. Então, realmente é onde iniciou no ano 300 depois de Cristo, né? Então não vem do cristianismo? Não diretamente. Eu posso dizer que não vem diretamente das próprias escrituras. Tanto que se você vai estudar as escrituras no seu contexto, em nenhuma parte da boca dos profetas, usado pelo nosso Criador, chamado de Nevim, os profetas, né? Nós temos a Tanar, que é a Torá, Nevim, Ketubim. Se você vai estudar os livros dos profetas, nenhum dos profetas clama nenhuma parte de ensino de trinitarianos, de ensino de trindade. Você vai depois passar também, alguns usam as passagens de Gênesis, começando no capítulo 1, né? Narra ser Adamo, Betsalmen, Kidumoteno, ou seja, façamos um homem, e dali puxa o ensino como tese para a trindade. Então você pode usar como tese, mas não como base absoluta, tá? Isso com todo respeito, lógico. Porém, se você estuda, nenhum dos profetas vai fazer nenhuma apologia de ensino trinitariano. Nenhum dos profetas. Você pode procurar que não vai achar nenhum dos profetas. Além disso, também você não vai encontrar isso no caminho dos Talmidim, né? Os discípulos de Yeshua não vai fazer nenhuma referência sobre trindade. Yeshua não faz referência sobre trindade. Então, quando você vai procurar como textos, alguns isolados, primeira epístola de João, capítulo 5, Mateus 28, 19 e tal. Então ali eles começam a detalhar, segundo a tese dos pais, eles prefiguraram ali uma tese de que havia uma fundação trinitariana, Deus chamado, conhecido de homousias no grego, né? Ou seja, da mesma substância, consubstanciação. Então eles creram nisso e disseram, opa, peraí, então tem aqui um Deus trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas isso é uma tese de expressão de fé que está bem clara. Você pode ver isso na carta do ano 325 de Nicéia, que era uma expressão de fé e não uma realidade absoluta de ensino. Então aí é onde a gente já tem a base do que é
trindade Sim. no conceito do cristianismo. Nós, como judeus messiânicos, eu falo isso até meus alunos, nós temos uma diferença do que é cristianismo e ser cristão. Aham. Né? Cristão, seguidor de Yeshua, dos seus ensinos que ele tinha baseado na lei do Pai. João 12:42, ele diz, ou 49, perdão, ele vai dizer, nada que eu falo de mim mesmo, mas tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai é o que eu falo a vós, eu só falo aquilo, simplesmente o que o Pai mandou dizer. Então Jesus não era uma mente de Albert Einstein criativa. Sim. Ele falava aquilo que ele aprendeu com a Torá, com a Tanar, com os ensinos das Escrituras do Pai. E assim ele passou aos seus discípulos. Então, isso é uma base que nós temos para entender o que é cristianismo, o que é cristão, o que é trindade do cristianismo e o que é, hoje não tem só a trindade, tem os unicistas também. Então, essa é a base de ensino do que é trindade, iniciada na realidade, com cartas que tem provas disso, eu tenho isso no livro, né? Sim, esse sim. ensino da trindade aí. Sim. E sobre o Espírito Santo, assim, ele então, o que é o Espírito Santo? O que é? Vamos lá. Espírito Santo, né? Pode-se falar Espírito Santo? Uma vez um aluno falou para mim assim, professor, eu posso falar Espírito Santo? Falei, pode. Você pode falar Espírito Santo. Mas se você for usar o termo original no hebraico, Ruach HaKodesh, você vai dizer Espírito Ruach HaKodesh Santo. Então, quando nós falamos Espírito do Santo, então estamos falando de um Espírito de alguém. E não de um alguém separado e distinto. Ruach HaKodesh é o Espírito de alguém. Sim. Tem uma parte do meu próprio livro que temos aqui que é até interessante, como por exemplo, ninguém, eu digo na página 8 do livro, Ruach HaKodesh, que digo que ninguém pode com certeza definir o Espírito Santo durante muitos séculos, porque se discutiu sobre esse ser divino. Sim. Porém, se a gente vai no contexto, né, por exemplo, como eu disse aqui de Gênesis capítulo 1:2, que havia trevas sobre a face do abismo, e o Ruach de Elohim paraiva, né, sobre a face do abismo, e o Ruach Elohim parava sobre as águas. Se você estudar esse aqui, esse Ruach, Espírito, na verdade, era o quê? A glória e a presença divina de Deus. No meu livro eu digo o seguinte, se alguém quer falar comigo e chega até mim, nós vemos que lá no profeta Zacarias, no capítulo 12, que é a única parte que nós achamos como se o Espírito fosse uma pessoa, porque a palavra formou, ela está não de uma forma contínua, no hebraico está como borer, ou criou definitivamente. Vemos que Deus criou o Espírito do homem. Então nós vemos que é pessoa. Mas quando eu vou falar, por exemplo, com você, eu estou me direcionando à sua pessoa que está dentro de você ou você que está por parte de fora? Eu estou me relacionando com uma pessoa das duas partes, dentro e fora. Sim. Você consegue separar o seu espírito e ficar longe dele? Não. Não tem como. Por quê? Porque a palavra espírito para nós, no hebraico original ruach, quer dizer vento, sopro. Sim. É uma palavra chamada de onomatopaica na língua grega. O que é onomatopaica, professor? Onomatopeia. Isso quer dizer que é uma palavra que reproduz sons da natureza. Então a palavra onomatopeia é algo que produz ou reproduz som, onde Deus consegue produzir e reproduzir sons da natureza. O que é o som da natureza? Você pula na água, faz aquele barulho, tibum. Então você consegue reproduzir com a boca o som da água. Sim. O passarinho que vai cantar, você consegue, tem gente que consegue subir, eu não vou tentar aqui porque eu não consigo subir. Não, também não consigo, então, não. É difícil, né? Então você vê que esses são chamados de sons de onomatopaica, ou seja, é uma reprodução do som da natureza. Certo. Isso é na tradição judaica messiânica que nós ensinamos no contexto original. Então, quando falamos de ruach, que é o vento, que é um som da natureza, estamos falando de uma emanação de força, de poder que veio do Criador. Certo. Então, quando você fala do poder e da emanação do Eterno sobre o homem, então está falando do Espírito. Para se ter uma noção, alguns falam Antigo Testamento, temos costume de falar Antiga Aliança, Sim. no máximo, Sim. ou Sagradas Escrituras, como Paulo dizia em 1 Timóteo, né, ou 2 Timóteo 3,16. A palavra Espírito, quando você vai ler conosco, ela não consegue produzir uma forma como, com todo respeito, a Trindade diz, de uma terceira pessoa da Trindade, não tem como reproduzir como uma pessoa a par de Deus.
Ontem até mesmo ontem com os meus alunos, eu estava falando para eles, ontem no domingo, eu falei para eles o seguinte: se Deus é o Todo-Poderoso, que tem toda a onipotência, onisciência e onipresença, que controla tudo e vê tudo, para que ele precisaria de alguém fazer o serviço que talvez ele não conseguiria? Vamos se dizer, eu envio meu filho Yeshua, que nós cremos que é o Mashiach, desceu sobre a terra para trazer o papel de fazer a salvação de Israel primeiramente e depois dos gentios, que é a igreja, nós chamamos de gentios, chamamos de nossos irmãos em Cristo. Ele veio trazer essa união e essa salvação, porém, a base de ordem de quem? Do Pai. Enquanto Yeshua estava na terra fazendo esse trabalho, onde estava o Ruach HaKodesh? Aí alguns dizem, ele estava sobre os céus, ele estava sobre os homens. Falei, olha, aí que tá. Existe um homem chamado Nozel Slivkin, que era um grande médico que estudou sobre a hematose, a troca de gás do pulmão. Sim. E ele fez uma pergunta: onde será que habita o Espírito Santo no homem? Será que se ele é uma pessoa, onde que ele habita? Na cabeça, no braço, no peito, no coração? E ele, tentando descobrir, ele falou: eu sei onde ele habita, no sangue. Por que no sangue? Porque o sangue é o único trabalho do nosso corpo que faz o quê? A busca do oxigênio ao qual respiramos e eleva para todo o corpo. Sim. Oxigênio, vento, ar, ruach, espírito. Então, espírito é aquilo que dá vida, é a emanação, é a força do poder de Deus sobre o homem. Por isso que tem no Antigo Testamento, ou na Tanakh, poucos homens receberam o Ruach HaKodesh, que é o Espírito de Santidade de Deus, para possuir inspiração ou poder advindo de Deus. Como, por exemplo, nós falamos da palavra Shekinah, a igreja fala Shekinah, não é assim? Sim. O certo é Shekhinah. É Shekhinah. A Shekhinah é uma centelha divina de Deus que traz ao homem inspiração e habilidades que o homem não possui por si mesmo. Sim. Então, essa Shekhinah, essa centelha, que é uma parte do poder do Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade do Eterno, é lançado sobre o homem para que ele crie habilidade. Como, por exemplo, lá no livro de Shemot, no livro de Êxodo, você vai ver que Deus ordena a Moisés, no capítulo 25, para construir o tabernáculo, e ele diz, olha, fala para os homens aí construírem para minha arca. Quem eram os homens? Bezalel e Aholiab. Né? Bezalel e Aholiab. E eles foram cheios do Ruach HaKodesh. Está escrito, eles foram cheios. O que é ser cheio? Cheio de uma pessoa? Não. Cheio da emanação do poder de Deus a ponto de possuir uma habilidade que eles não tinham. Sim. Na época não existia cursos de engenharia, Sim, não é verdade? Sim. Então eles receberam esse poder do Ruach HaKodesh, automaticamente com este poder eles conseguiram fabricar e produzir a arca conforme Deus ordenou a Moshe no Monte Sinai. E eles conseguiram, mas sozinhos? Não, pelo poder do Ruach HaKodesh que estava sobre ele. Outra parte que você vê Moisés também lá na história, julgando o povo, o seu sogro Yitro fala... Jetro, né? Diz, Moisés, que é isso que você está fazendo sentado, julgando esse povo todo sozinho? É o meu trabalho. O Eterno mandou, ele falou, não, mas você vai se fadigar, vai cansar e vai cansar o povo. Olha a fila, isso aqui vai acabar quando? Que o Jetro inspira ele a fazer? Olha, clame ao Eterno. Peça a Deus separando homens aí, homens de 100, homens de 1000, homens de 10, que façam julgamentos das causas menores e as causas maiores vêm para você. E Moisés, com essa ideia, falou, pois é, vamos fazer isso. Ele vai lá, ora ao Criador, o Criador falou, tá certo, eu concordo com o que Jetro disse. Faça o seguinte, manda o povo se consagrar, se lavarem sobre águas e se encontrar comigo aqui, de frente ao tabernáculo. E nós vamos fazer um trabalho. Qual é o trabalho nosso que Deus vai falar com Moshe? Eu derramarei um pouco do Espírito que está de você sobre eles. O Ruach HaKodesh, que está sobre você, neles. E os 70 foram cheios do Espírito, e até profetizaram. Alguns continuaram até profetizando, só que a maioria dos 70 parou. Por quê? Porque era uma pequena porção que se manteve sobre eles, daqueles que ainda buscavam. Na nossa tradição judaica, resumindo agora, né, existe 5 níveis do atributo divino entre o homem e Deus, que nós chamamos de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yahid. Ou seja, Nefesh, alma, Ruach, espírito. Neshama tem a ver também com uma parte da palavra alma, mas de uma forma mais profunda e espiritual. Hayah, vida, e Yehid, único. Lembra uma passagem que Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Quando ele fala eu e o Pai somos um, ele está dizendo do Yahid, que não é qualquer um que chega no primeiro nível com Deus. Para você chegar nesse primeiro nível, você tem que se abster do mundo totalmente ao ponto de usar daquilo que existe do mundo só como método de sobrevivência.
Ou seja, tanto que Jesus, até para comer, ele só usava do alimento para sobreviver. Sim. Uma parte que ele tá falando com a samaritana, que os discípulos depois chegam a ver ele conversando, falando, mas se Jesus falando com a samaritana e tal. E depois chega, mestre, olha, coma, porque já passou dia sem comer. Ele disse, eu tenho uma comida para comer, mas não é desse mundo. Então ele estava ensinando que ele já estava num nível chamado Yahid, que era um nível de unicidade com o Pai. E aí eu pergunto, será que só Jesus podia fazer isso? Só ele pode chegar na unicidade com o Pai? Não, nós também podemos. Olha só. Então se Jesus pode ser um com o Pai, nós também podemos. Tanto que na oração lá em João 17 ele fala, Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que faça deles também um conosco. E nós sejamos nós, eu e o Senhor, neles um. Então, para o homem se tornar um com Deus, ele tem que chegar no patamar do Ruach HaKodesh. Não é somente em oração e jejum, mas vai além disso. Sim. É você usar desse mundo não com as suas carnalidades ou a sua satisfação, satisfazer a carne, mas você usar disso aqui como só um método de sobrevivência. O resto é só focado na vontade do Criador. E aí você chega a um patamar de ter Yahid, que é o Espírito, que é a emanação do poder de Deus. Então, Ruach HaKodesh para nós é o poder de Deus, a operação do poder de Deus no homem e não uma pessoa dentro do homem. Caramba. E isso tem a ver com o batismo do Espírito Santo? Batismo do Espírito do Santo, né? Isso, o batismo, quando você vê, por exemplo, em Atos 2, que era uma promessa que aconteceu, você vê os profetas, o profeta Joel falando sobre isso, Levíticos capítulo 23, que fala da nossa festa de Shavuot, as festas dos 50 dias de festa, festa de Pentecoste, que na verdade para mim ser pentecostal realmente é você conhecer a festa, praticar, entender o que é o poder do Ruach HaKodesh sobre você. Essa profecia se cumpriu realmente em Atos 2, quando o Ruach HaKodesh foi derramado. Tanto que Yeshua é uma palavra que eu acho que nós não temos tanto tempo aqui assim, mas é uma passagem que Yeshua diz o seguinte, olha, eu irei ao Pai, mas não deixarei vocês órfãos, né? Mas deixarei com vocês o Consolador. Muitos se perdem nessa palavra no grego, tá? No grego, tá? Consolador quer dizer Paracletos. Ou seja, então, já que Jesus está falando que deixaria um Consolador, ele está dizendo que deixaria o Espírito Santo. Então é a pessoa do Espírito Santo que ficaria ao nosso lado. Ué, mas peraí, se a palavra Paracleto quer dizer estar ao lado, alguns vão usar no sentido, não, mas é figurado. Então ele não era para estar dentro de nós, é para estar ao nosso lado? Não, não é isso. A palavra consolo ou consolador no hebraico tem a mesma conotação do grego. A mesma conotação que a palavra ruach. Se você ler a palavra ruach no hungarítico ou na língua chamada arábica, vem do verbo varran. Onde que eu acho isso? Você acha isso no dicionário Coelho Baumgartner, Gesenius, tá? Você procurando nesses dicionários, você vai ver que a palavra varran, ruach, vento, que é o mais próximo para se entender do que significa a palavra ruach, além de significar vento ou vendaval ou sopro ou fôlego, ele também significa ao lado. Nossa, caramba. É uma operação de Deus ao lado do homem. Muito bom. Mesma coisa de que Paracleto, Consolador. Então, isso que é a questão. O Ruach HaKodesh, Espírito Santo, como alguns dizem, o Espírito do Santo, é a manifestação do homem, de Deus dentro do homem, para trazer sobre ele inspirações e habilidades, que é aquilo que aconteceu em Atos 2. Qual é as primeiras habilidades? O dom de línguas estrangeiras, que eles receberam, que você vai ver em 1 Coríntios 14, Paulo dizendo, os dons espirituais. Sim. Esses dons vêm através do batismo, do Ruach HaKodesh. Só que aí a pergunta que muitos fazem para mim, professor, quem é batizado no Ruach HaKodesh? Então ele está totalmente imergido no Espírito de Deus? A princípio, quando ele realmente recebe o Ruach HaKodesh e mantém esse poder do Eterno, fazendo a vontade do Criador e não a dele, com certeza ele vai manter um padrão que a gente vamos ver isso vivamente, como se ele fosse o próprio pilar, tendo os dons espirituais do Eterno, aquela manifestação miraculosa, se tornando praticamente um Hayá ou um Yahid com o Eterno, um só com o Criador. Sim. Agora o problema a Elias teve isso, Moisés teve isso, porém outros homens nas escrituras não teve. Tá? Então é isso que é ter o dom, o batismo, mas o batismo ele só permanece quando você tem essa vocação e esse desejo de manter o Ruach HaKodesh, o espírito de santidade, de servir a um único Criador na Terra. Então,
É isso aí. Muito bom, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, muito obrigado mesmo. Pessoal que está em casa aí, eu sei que o programa tem pouco tempo e eu acho que esse assunto daria um programa de 2 horas. Bastante. Um programa bem longo e eu quero convidar você de volta aqui para podermos fazer uma parte 2 disso aí, porque tem muita coisa para se falar ainda, né? E eu quero agradecer a audiência de todo mundo, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno resplandeça o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Eterno sobre você levante seu rosto e ponha em você a paz. Shalom, shalom, até o próximo programa. Tchau. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, o programa da restauração.